Graça e paz, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Bereano Sagrado. Sou Flávio Gabriel e neste vídeo vamos aprender como identificar uma seita com base bíblica. E também você vai aprender como identificar uma igreja que está se transformando numa seita com base na palavra de Deus. Esse vídeo é o primeiro de uma série de vídeos que estaremos realizando aqui no Bereano Sagrado de combate a seitas e heresias. Então, fique atento. Para isso, se inscreva em nosso canal. Ative o sininho para você ser notificado sobre novos vídeos. Se você é inscrito, verifique se o sininho está ativo para você não perder nenhum vídeo, ok? E já vai deixando aquele like abençoado para abençoar o nosso canal. Amém? Então vamos ao vídeo, como identificar uma seita. Então, amados, como identificar uma seita? Existem diversas maneiras e eu vou explicar aqui um método muito simples chamado 4 caminhos. As seitas geralmente percorrem um desses 4 caminhos que eu vou falar, ou todos. Primeiro caminho, esse método, adição. Que caminho é esse? A seita geralmente adiciona, além de ter a Bíblia como sagrada, como inspirada por Deus, ela não tem apenas a Bíblia, mas ela adiciona outros escritos. Ela tem outras fontes extras que considera com a mesma autoridade que a Bíblia. Da mesma forma que a Bíblia é inspirada por Deus, elas então alegam que fulano de tal também é inspirado por Deus, que o livro de fulano de tal também tem a mesma autoridade do que a Bíblia. Refutação. 2 Timóteo, capítulo 3, 16. Está anotado aqui todas as refutações. Anote aí. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, está escrito assim: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus e ela está completa. Ela é a autoridade de Deus. Ninguém está acima da palavra de Deus. Podemos ler livros, estudos, tudo é muito bom. Está escrito, examinar tudo, retende o que é bom. Porém, nenhum livro, nenhuma fonte extra da Bíblia, algo além da Bíblia, tem a mesma autoridade que a Bíblia. Está no mesmo nível. Então, o que essa seita faz nesse caminho de adição? Elas adicionam outros escritos, outros livros, no mesmo nível de autoridade que a Bíblia. E muitas vezes até maior do que a Bíblia. Como se a Bíblia fosse incompleta, precisasse de alguma adição externa para acrescentar e completar a Bíblia. A Bíblia é completa. Sobre acrescentar, lá em Apocalipse, capítulo, última página da Bíblia, Apocalipse capítulo 22, versículo 18, está escrito: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Segundo método. Qual o segundo método? O segundo método é subtração. O que a seita ela faz? Ela retira, ela nega particularidades de Jesus, particularidades dos atributos de nosso Senhor Jesus. Elas diminuem o Senhor Jesus. De que maneira? Elas negam que Jesus é Deus, falam que Jesus é só mais um profeta, que Jesus era um homem comum,
que, enfim, elas tiram a divindade de Jesus Cristo e a colocam ele como, né, um ser iluminado, um profeta, tira todos os atributos de Deus. E a palavra de Deus nos diz que Jesus, ele é Deus. João, capítulo 1 todo, tem a refutação sobre, mas o capítulo 1, versículo 1 já diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E se você ler o capítulo 1 todo, você vai ver que este verbo que está falando é Jesus. Ok? Outra coisa, Hebreus capítulo 1, versículo 6. Essa é uma refutação assim que muito complicado para estas seitas tentar negar. Mas mesmo assim eles inventam, né, tiram, existem até bíblias aí que tiram isso. Hebreus capítulo 1, versículo 6, diz assim: e novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Quer dizer, está mandando aqui, Deus está mandando os anjos adorar Jesus. Se Jesus não é Deus, então como que os anjos devem adorar Jesus? Se Jesus é apenas um profeta, como muitos dizem, ou filho de Deus, mas não Deus, então por que a própria palavra de Deus diz que Deus manda os anjos adorar Jesus? Porque Jesus é Deus. Então, outro caminho é a subtração. Tiram toda a seita, ela tira as particularidades do atributo de Jesus. Terceiro método, multiplicação. O que a seita que percorre esse caminho da multiplicação faz? Pregam a autossalvação, ou seja, o que Jesus fez na cruz do Calvário, elas alegam que não é o suficiente. Tem que haver o quê? Um esforço humano. Tem que haver algo que o ser humano tem que fazer. Então, a seita, ela diz que, né, que a Bíblia está certa, que Jesus salva, mas tem que fazer alguma coisa para alcançar a salvação. Como se o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário não fosse suficiente. Eu estou falando de quê? Obras. Toda seita diz que tem que haver algo, muitas vezes uma obra que tem que fazer, né? Tem que fazer sacrifício, tem que dar isso, tem que dar aquilo, tem que ter boas obras, tem que ter isso, tem que fazer, algo tem que ser feito para que se alcance a salvação, né? Alguma coisa tem que ser feita. O sacrifício de Jesus não é o suficiente. E qual é a refutação muito conhecida? Efésios capítulo 2, versículo 8. Efésios capítulo 2, versículo 8, que diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, a salvação é pela graça, a salvação é dom de Deus. Não é fazendo obra de caridade, não é você fazendo sacrifício, esforço, pagando penitência, nada disso. Nenhuma obra pode nos salvar. A salvação é gratuita, a salvação é dom de Deus, vem de Deus e não do ser humano. Amém? Outra, Atos capítulo 15, versículo 10. Se você ler o Atos capítulo 15, você vai ver que existiu uma tentativa, uma não, ou várias, mas aqui fala sobre uma tentativa de judaizar a igreja. Ou seja, judeus que haviam se convertido, queriam que os cristãos queriam adicionar ao cristianismo
rituais e costumes judaicos. E então nós vemos em Atos capítulo 15 uma controvérsia, uma discussão, foi uma reunião, um debate acerca disso. No capítulo 15, versículo 10 diz assim: agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Então, aqui estava se tentando colocar rituais, obras a serem feitas, ou seja, queriam colocar ao cristianismo, à igreja primitiva, os rituais judaicos para que se alcançasse, ou seja, eles estavam dizendo que só poderia ser salvo não apenas pela graça de Jesus, mas teria que cumprir os rituais judaicos, né? Aqui fala sobre a judaização da igreja. Então, no capítulo 15, você lê o capítulo 15 todo, você vai ver que qual foi o resultado. O resultado foi que o líder da igreja, Tiago, que inclusive era irmão do Senhor, bateu o martelo e disse que nenhum ritual, nenhum rito, nenhum costume judaico seria imposto sobre a igreja, que a graça de nosso Senhor Jesus seria o suficiente. Vamos agora ao último caminho deste método, 4 caminhos, que é divisão. Este método de divisão que uma seita percorre, ela divide, como o próprio método fala, a autoridade de Deus. Ou seja, ela coloca a salvação divide a salvação e o poder de Deus entre Deus e a seita. Ou seja, ela divide o poder de Deus entre Deus e a religião, entre Deus e a denominação, entre Deus e a instituição. Mais resumidamente falando, a salvação, a seita que percorre esse caminho, diz que a salvação não pode ser alcançada fora do sistema religioso, fora da referida seita, da referida religião. Ou seja, aquele que coloca a instituição no mesmo nível de Deus. Aquele que desobedece à instituição está desobedecendo a Deus. Aquele que desobedece ao líder está desobedecendo a Deus. Aquele que não se submete à instituição não está se submetendo a Deus. Então, muitas são as seitas que percorrem esse caminho, que até falam sobre exclusividade, ou seja, alegam que a tal religião, a tal igreja, a tal seita, a denominação é a única correta e quem está fora dela vai todo mundo para o inferno. Então esta é a divisão, o 4º caminho que uma seita geralmente percorre. E se você ler em Lucas capítulo 23, versículo 43, Jesus respondeu ao ladrão que estava na cruz: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E o ladrão na cruz, ele se arrependeu e creu em Jesus e foi salvo no último minuto e não fez parte de nenhuma instituição. E Jesus também disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, quem salva, o único caminho é Jesus. O único que salva é Cristo. Nenhuma igreja salva, nenhuma instituição salva. A igreja, ela pode ajudar, ela pode nos ensinar. A comunhão com os irmãos é benéfica. Um ajuda o outro, como diz a palavra de Deus. A congregação, ela faz parte e é necessária para o nosso crescimento, para o evangelismo, para missões, tudo isso. Mas ela não salva. E geralmente uma seita, ela prega a exclusividade. Quem está fora do sistema religioso não tem salvação. É isso que é ensinado. Então, aí está os 4 caminhos que geralmente uma seita ou as seitas percorrem: adição, subtração, multiplicação e divisão. Não é necessário falar sobre nomes, porque se você quer saber se uma igreja, se uma religião, se uma denominação, ela é igreja evangélica de verdade ou é uma seita, ou se transformou numa seita, é só ver se ela está percorrendo um desses caminhos bíblicos
E aqui estão as referências. E então, meu irmão, minha irmã, conseguiu identificar alguma seita ou alguma igreja que está se transformando em seita, pegando um desses 4 caminhos? Então coloca aí nos comentários, vamos participar, amém? E me ajude a abrir os olhos das pessoas, compartilhe este vídeo nos seus grupos de Facebook ou WhatsApp, ok? E se você estiver interessado em aprender mais sobre heresias nas igrejas, eu indico a você este meu livro que está aqui do meu lado, Igrejas Evangélicas que se tornam seitas perigosas, que você pode baixar gratuitamente o PDF, já está aí o link na descrição do vídeo, tá? O link para você baixar gratuitamente. Caso você queira comprar o impresso, também tem aí no link, na descrição, o link para você comprar, tá certo? Esse livro está sendo vendido na Livraria Saraiva, Livraria Cultural, Lojas Americanas, na Amazon e também no Clube de Autores, tá bom? E obrigado por você assistir até agora. Nos vemos nos próximos vídeos, se assim Deus permitir. Até a próxima. Graça e paz.